Você vai ouvir uma mensagem de vida, gravada no estúdio Torre Forte, uma produção da Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Carmem, em São José dos Pinhais, Paraná. Deus tem uma revelação para você. Abra o seu coração. Eu cumprimento a todos com a paz que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje viemos tratar de um assunto polêmico, muito interessante, também importante para você que quer conhecer o que está no coração de Deus. Vim aqui hoje para expor o assunto bastante polêmico, porque nós estamos ouvindo aí na sociedade sobre datas, previsões do fim do mundo. Então aqui eu vim esclarecer sobre esse mesmo assunto, porém observando as Escrituras, o que está no coração de Deus. As pessoas que profetizam, que dizem, falam sobre uma data, mas não tem nenhum respaldo bíblico. Não há sim uma busca no coração de Deus, ou na mente de Deus, para dizer tais coisas. Todas as previsões, todos os ensinamentos que o ser humano, todos nós, deveríamos ter, todo ensinamento, toda a palavra revelada, ela está nas Escrituras Sagradas. Nós temos que buscá-la, para que possamos então entender todas essas coisas. Deus não deixou nada escondido. Tudo está notório, tudo está aos nossos olhos, ao nosso alcance. Então hoje eu vim falar sobre esse assunto, observando as Escrituras. Quando nós abrimos as Escrituras, é um princípio observar o seguinte: se você abrir a sua Bíblia e não ver você ali, você estará perdendo tempo, porque a Bíblia é uma história de Israel. Mas por trás daquelas linhas, entre as linhas, ou entre linhas, ou então por trás dessa palavra, há uma revelação de Deus. Há uma palavra rema, aquilo que salta aos seus olhos, que enche o seu coração, quando você está meditando de acordo com a vontade de Deus. Para falar desse assunto tão polêmico, nós teríamos então que fazer um breve relato sobre algumas condições. Porque se eu chegar aqui e jogar uma data, um ano, uma situação, então sem nenhum respaldo bíblico, então você ficaria da mesma maneira que você ficou quando você ouviu em tantas oportunidades previsões que nunca deram certo. Então hoje você vai conhecer o que Deus tem para nos dizer. Fiz uma pesquisa bem aprofundada, é um assunto muito extenso. Aqui não vamos falar de todos os assuntos. Sinceramente, eu posso te dizer que esse assunto seria para um estudo profundo de aproximadamente 6 meses, para conhecer todas as palavras, todas as revelações que vieram sobre esse assunto. Mas nesse vídeo eu separei aqueles versículos, aquelas passagens assim que mais fáceis de entender, que salta aos nossos olhos na primeira vista, e que você também pode entender. Você que conhece a palavra, ficará mais fácil. E para você que não conhece ainda a palavra de Deus, ou a revelação de Deus, ou a Bíblia, ou as Escrituras Sagradas, se torna talvez um pouco mais difícil, mas você pode rever o vídeo, você pode estudar, você pode abrir sua Bíblia, qualquer versão, você vai encontrar respaldo para esse ensinamento. A palavra de Deus, ela previu a vinda do Messias em 2 etapas, 2 vindas. A primeira vinda e a segunda vinda. O que nós vamos expor aqui é a segunda vinda. Aquilo que estão chamando de fim do mundo. Então aqui hoje você vai conhecer. E no final do vídeo,
Então gostaria que você tivesse entendido e reconhecido que Deus não está escondendo nada de ninguém. Nós podemos prever os acontecimentos. Deus, ele previu duas vindas do Messias. A primeira vinda nós já vimos, a humanidade já viu. Foi a vinda do Messias, Jesus de Nazaré, o Nazareno, que veio como ovelha, veio como servo para servir a Deus, em obediência a Deus, e para nos servir. A segunda vinda dele, onde vai colocar o sistema do mundo, o sistema diabólico, em que vivemos hoje, é terminado, concluído. Vai colocar um fim nesse sistema e estabelecer um outro sistema. O outro sistema ele já foi estabelecido uma vez, mas nós perdemos esse privilégio. A segunda vinda do Messias não será mais como um servo. Ele será agora como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Agora ele virá como uma coroa para julgar os ímpios, tirando-os e também colocando no seu celeiro aqueles que obedeceram os seus ensinamentos. Será um breve relato hoje, eu creio, mas nós voltaremos a falar sobre os assuntos que estamos passando agora rapidamente, superficialmente. Quando Satanás fez com que Adão pecasse e perdesse toda a autoridade que havia nele, concedido por Deus, então houve como um movimento na região celestial, e Deus, num diálogo que ele teve com Satanás, está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 15, eu não vou ler agora, mas você pode pesquisar. Ele disse que nasceria um homem sem pecado. Nasceria de mulher, mas sem pecado. Porque todos aqueles que nasceriam de Adão já caído em pecado, então nasceriam com uma mancha que nós chamamos hoje de pecado, de natureza pecaminosa. Então esse diálogo está lá. Deus dizendo que nasceria e que pisaria na cabeça de Satanás. Isto aconteceu na primeira vinda do Messias, Jesus, o Nazareno. Mas as Escrituras prevê também uma segunda vinda para terminar, consumar esse ato, esse primeiro ato. A consumação, ela não aconteceu ainda. O reino de Deus, o reino dos céus, ele não foi ainda estabelecido aqui. Mas está proposto o estabelecimento dele nessa segunda vinda, que estão dizendo por aí, que é o fim do mundo. Ok? Então, tendo essa introdução, nós vamos fazer menção de uma palavra, porque interessante e necessária também, porque nós vamos abrir o Velho Testamento, juntamente com o Novo Testamento, e vamos observar que em toda a Escritura, Deus anunciou a segunda vinda do Messias, o seu Filho Jesus Cristo. Para que você entenda e creia que as Escrituras sagradas não foram escritas por homens, mas foram escritas pela inspiração do Espírito Santo, é que eu preciso dizer para você. Senão você vai desligar agora o vídeo por não acreditar. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, que os homens usaram a caneta para escrever as Escrituras, mas a inspiração foi do Espírito Santo, juntamente com o Pai e o Filho. Por que dizemos assim? Porque nós observamos que as Escrituras Sagradas foram escritas
por aproximadamente 40 homens letrados e também homens iletrados, doutos e indoutos. Homens com cultura e homens totalmente sem cultura. Durante um período de 1.600 anos. Então nós observamos que aqueles homens que escreveram, nem todos se conheceram. Mas que você lendo as Escrituras Sagradas, observa que há uma harmonia nas Escrituras. Observamos que, na realidade, é como se uma pessoa só escrevesse toda a Bíblia, por causa da harmonia, por causa da capacidade que esse ser espiritual, divino, participou. Os homens escreveram, mas não veio deles. Hoje, com toda a tecnologia que existe, não há nenhuma possibilidade de um homem fazer uma obra tão perfeita como nós vemos aqui nas Escrituras Sagradas. Então nós entendemos, e você deve entender agora, é isso que eu quero passar, que você deve acreditar, crer que a Bíblia, as Escrituras Sagradas, ela é de Deus, ela não é de homem, nenhum. Dessa forma você pode, então, agora, continuar me ouvindo, porque eu não vou falar nada de mim, mas somente daquilo que está no coração de Deus, aquilo que foi revelado. Eu posso passar com toda segurança. Então o assunto é: quando será o fim do mundo? Se você observar o título deste vídeo, fala sobre um ex-macumbeiro que prevê o fim do mundo. Eu fui um bandista, não cheguei a ser a pai de santo, eu não fiz todos os rituais necessários, mas eu creio com toda sinceridade que Deus permitiu que eu ficasse lá um tempo, 5 anos, na Umbanda, chama hoje de terreiro de Umbanda, o centro espírita. São títulos que são dados pelos homens. Mas lá, aqueles que estão lá estão servindo ao próprio diabo. Mas eles não sabem disso, como eu também não sabia. Lá se chama de guia espiritual, o que Jesus identificou como demônios. Mas lá se aprende aquilo que está no coração do diabo. E se aprende qual é a vontade dele e qual é a direção deles. E como agem no mundo. E essa implantação que está hoje, esse sistema, ele é diabólico. Porque Adão perdeu aquele sistema que Deus havia colocado. Só para você entender, o sistema de Deus... Aliás, vou falar primeiro sobre o sistema hoje da Terra. Aqui o sistema hoje é assim: se você quiser chegar na frente, você tem que correr mais. Pisar na cabeça do seu irmão, fazer truques, enganar, para você chegar em primeiro lugar. No reino divino, é o contrário. Jesus disse: aquele que quiser ser o primeiro, deverá se colocar no final da fila. Se você quiser ser o primeiro, você deve ser servo dos outros, servir os outros. É um sistema totalmente inverso. O sistema do mundo, ele vai ter um fim na volta de Cristo. Então, é isso que nós vamos dizer, falar, expor nesse vídeo. Então, nós vamos ler uma passagem bíblica que nos ensina, nos dá segurança de que tudo que foi escrito é para o nosso ensino. E é para que tenhamos confiança e esperança. Porque as pessoas pensam que o Velho Testamento é um testamento para se colocar no lixo. E observar somente o Novo Testamento, uma aliança que Jesus fez pelo sangue dele. Mas não é assim. Então eu gostaria que você abrisse as Escrituras Sagradas. Agora, se você tiver com a Bíblia aí na mão,
que é aconselhável, mas se não, logo depois você pode consultar sua Bíblia. No livro de Romanos, no capítulo 15, versículo 4. Então observa o que Deus escreveu. Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Observaram? Tudo que foi escrito. Tudo que foi escrito nas Escrituras é para nossa observação. Por isso que eu coloquei esse versículo, para que então você tenha confiança de continuar me ouvindo. Porque nós vamos abrir as Escrituras também no Velho Testamento. Ok? Eu dividi tudo isso em 3 pontos. E o primeiro ponto, nós vamos ter uma certeza de que Jesus, o Messias, ele vai voltar. No segundo ponto, nós vamos observar quando ele vai voltar. Em algumas escrituras, poucas, como eu disse, mas você vai crer, porque ela está bem clara. No terceiro ponto, então nós vamos fazer assim, um ensinamento, um estudo de que momento ele vai voltar. Depois vou concluir, e aí você vai, daqui para frente, ter mais sossego na sua vida. Quando alguém disser o mundo vai acabar, em tal data, então você não acredite. Ok? Então vamos começar o nosso estudo agora. Abra as Escrituras Sagradas agora no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos. Um livro que fala sobre a igreja primitiva. Que fala sobre a direção do Espírito Santo para a igreja, aqueles que creem em Cristo. No capítulo 1, versículo 11, diz assim: os quais lhes disseram, varões galileus, homens, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir. Vou repetir agora. Há de vir. Assim como para o céu o vistes ir. Eu separei esse versículo como prova de que Jesus vai voltar. É a segunda vinda. Esses varões galileus que citado aqui eram os homens discípulos de Jesus, que estavam observando Jesus em sua subida aos céus, ascensão aos céus. Então eles estavam maravilhados de ver algo diferente, nunca tinham visto. Aparecem anjos dizendo, da mesma forma em que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. De que forma? Forma visível, forma física, mas com corpo espiritual. Dessa maneira é que Jesus vai voltar. Então aqui é uma prova de que ele vai vir. Eu quero dar uma informação assim muito interessante. Os profetas falaram que Jesus iria nascer. Nós observamos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que foi um diálogo de Deus com o diabo dizendo que isso ia acontecer. Mas os profetas também falaram sobre o assunto, principalmente o profeta Isaías, que fala claramente sobre a vinda de um menino que nasceria em Belém. A vinda dele, a primeira vinda, o nascimento dele, foi anunciada pelos profetas. Os profetas também anunciaram, vou colocar uma data assim aproximada, 1000 anos, 800 anos antes dos acontecimentos, de que isso iria acontecer. E eles profetizaram também que Jesus iria vir pela segunda vez. Essas profecias de que Jesus viria pela segunda vez foram escritos 8 vezes mais do que o primeiro evento. Isto é uma prova de que o assunto dessa segunda vinda é muito importante. Os profetas falaram mais, 8 vezes mais, porque é muito importante e interessante, porque nessa volta é que se vai resolver
uma porção de situações anômalas. Então nós estamos sabendo agora que Jesus vai voltar, porque nem todos acreditam. Por isso que está sendo gravado. Jesus vai voltar. E essa volta, é dessa volta que nós estamos falando. É dessa volta que nós estamos estudando. Agora é interessante dizer, observar na palavra de Deus também, que Deus, Ele revela, Ele mostra, Ele deixou escrito para o nosso ensino, como nós lemos no livro de Romanos, capítulo 15, verso 4, Ele deixou tudo escrito e claro que Ele revela a palavra. Ele não deixa ninguém, nenhum ser humano, a ver navios. Ele não deixa nada oculto. Tudo que nós devemos saber está escrito. Basta apenas que alcancemos a revelação dele. Para alcançar a revelação, então há um preço de orações, de jejuns contínuos, de meditação, de proximidade com Deus, de harmonia com a palavra. Então nós observamos agora, nós vamos ler uma passagem bíblica que fala sobre esse assunto. Então abra agora as Escrituras, Mateus capítulo 24, versículo 36. Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho de Deus, mas unicamente meu Pai. Daquele dia e hora ninguém sabe. Então por que as pessoas estão prevendo? Se Deus disse que, o próprio Jesus disse que ninguém sabe, nem os anjos que vivem ao lado de Deus, ele disse nem ele, nem o Filho, mas somente o Pai. Mas há revelações, há entendimentos que durante este nosso contato você vai ficar sabendo de todas as situações mais claras, mais evidentes, mais notórias que nós podemos ter. Então, quando alguém disser que o fim do mundo será em data tal, então você não deve acreditar. Aí você volta a ouvir esse vídeo e aí você vai ter mais algumas informações. A quem Deus revela? Abra as Escrituras novamente. Nós vamos ver alguns versículos, mas não vou te atrapalhar em nada, porque está muito claro, muito fácil. São vários versículos separados, mas se fosse olhar todos eles, nós iríamos assim muito longe. Então, observamos também no livro de São Lucas, no capítulo 8, no versículo 10, o seguinte. E ele disse, este que disse aqui é Jesus, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros eu falo por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Observaram como que Deus trata as coisas? Então ele está dizendo que para nós, quem somos nós? Aqueles que obedecem à palavra de Deus, aquele que tem intimidade com Deus, aquele que está em comunhão com Deus. E todos esses assuntos, alguns já têm os vídeos, foram gravados, e todas as demais situações, o que não foi colocado ainda, nós vamos voltar a gravar. Como eu disse no vídeo passado, nós temos um propósito de gravar 50 vídeos esse ano, então nós vamos abordar todos os assuntos que você deve conhecer, ou deveria conhecer, para que você tenha esperança, para que você tenha vida. Então nós vamos fazer assim. Então observe que Deus está dizendo que para nós é dado conhecer, mas para eles não. Quem são eles? Aqueles que não querem conhecer a Deus. Ou eles querem conhecer para tirar proveito das Escrituras. Transformar a Escritura em benefício próprio. Transformar Escrituras em dinheiro. Ou situações que favorecem pessoalmente. Então Deus não revela.
não é revelado. Mas a quem mais ele pode revelar? Então observe nas Escrituras Sagradas também. No livro de São Mateus, no capítulo 11, versículo 25. Também encontramos ali uma passagem muito importante e interessante para esse momento. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e a revelaste aos pequeninos. Jesus, nessa passagem, ele está dizendo que ele não revela aquelas pessoas que têm orgulho, aquelas pessoas que acham que é maior do que os outros, soberbas, que quer ter a revelação para proveito próprio, como eu disse. Então ele diz: graças te dou, Pai, porque o Senhor ocultou aos sábios, instruídos, inteligentes, e revelaste a quem? Aos pequeninos. Quem são os pequeninos? Humildes de coração, aqueles que submetem a uma autoridade vindo de Deus, autoridade do próprio Deus, e as autoridades também espirituais que ele deixou aqui na terra. Aqueles que submetem às suas escrituras, aqueles que pagam o preço, aqueles que reconhecem Deus como Deus e nós como pó, pó da terra. A esses que ele revela. Ele pode revelar a uma pessoa que não conhece as Escrituras e nem tem cultura nenhuma. Mas ele pode revelar. Deus tem o poder. Ele revela ao coração limpo, ao coração desejoso, humilde, capaz de receber as Escrituras, o poder de Deus, os ensinos de Deus. Ok? Então nós estamos numa situação assim. Nós estamos recebendo as coisas que são de Deus. Eu vou contar aqui uma passagem, assim, é bastante interessante. Dificilmente você conhece, muito dificilmente. Eu estou dizendo assim, dificilmente você já tenha ouvido. Há uma passagem bíblica que fala sobre, quase 100 palavras, sobre a segunda vinda do Messias, Cristo, o Redentor. Eu gostaria que nós lêssemos então na Palavra de Deus, depois eu vou passar para você onde é que está dito, talvez com muita firmeza, sobre essa volta de Jesus, esta certeza absoluta que ele vai voltar. Porque primeiro nós temos que saber se realmente ele vai voltar, para depois saber quando ele vai voltar. Então é assim que nós estamos expondo. Então observe nas Escrituras Sagradas, no livro de São João, o Evangelho de João, o evangelista João, capítulo 20, versículos 6 e 7, que diz o seguinte: Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava como os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Relata um instante, um momento em que foram visitar o túmulo de Jesus, e quando chegaram nesse túmulo, eles não encontraram mais Jesus. Mas ali tinha provas. Uma dessas provas é que eu faço referência agora, gostaria que você prestasse atenção. Você talvez nunca mais vai ouvir de alguém sobre esse assunto, a não ser que alguém repita. Ali está dito o seguinte, que viram os lençóis, eu vou usar um termo que é meu, os lençóis jogados. Jesus ressuscitando, ele pegou os lençóis, tirou os lençóis, então ele ficou como jogado, ficou um canto. Mas aquela peça, um lenço que cobria seus olhos, a cabeça, porque assim eram sepultadas as pessoas. Era tradição. Eram maneiras da época. Aquele lenço
que estava envolto na sua cabeça não estava jogado. Não estava deixado em qualquer lugar. Mas ele estava perfeitamente enrolado e colocado ali no lugar. Ok? Eu gostaria que você prestasse atenção agora. O lenço estava enrolado, estava preparado, estava como que sem uso. Só para você entender. Ele estava ali naquele local, naquele sepulcro, mas diferente das outras roupas, dos lençóis. Presta atenção agora. Há uma tradição judaica, e quando nós conhecemos as tradições judaicas, é que nós entendemos melhor a palavra. Muito melhor. Porque Deus fala até sem palavras. Há uma tradição judaica que diz o seguinte: quando um senhor, um homem líder, um homem desses respeitados, que tem seus servos, quando ele senta à mesa para tomar uma refeição, aquele servo prepara a mesa. E do lado do prato, ele coloca também um lenço enrolado, preparado. Aqueles servos, eles ficam observando o seu senhor, o seu líder, o seu patrão, tomar aquela alimentação. Há uma possibilidade de esse senhor, esse patrão, levantar da mesa sem terminar a refeição. Há essa possibilidade para atender alguma coisa. E também, praticamente, ele se levantaria da mesa depois do final da refeição. O que eu quero chamar a atenção agora é de uma tradição judaica que diz assim, que os servos observam o seguinte: se o patrão, este homem, esse líder, se levantar dessa mesa e o lenço continuar da mesma maneira que foi colocado ali, esse patrão está dizendo o seguinte: eu vou voltar. Não tira a mesa, não desfaça a mesa, não mexa em nada, eu vou voltar. Aquele lenço lá do sepulcro, enrolado, preparado, estava dizendo, sem qualquer palavra, Jesus, quando ele sai desse lugar, deixando o lenço naquela posição, naquela situação, preparado, ele estava dizendo: não faço nada ainda, e eu vou voltar. Entenderam o que é a tradição judaica? Ele estava dizendo que vai voltar sem dizer nada. Isso é somente uma tradição. Nós observamos aqui que a Escritura está dizendo que ele deixou o lenço arrumado. E tudo que há escrito nas Escrituras é para que a gente observe. Qualquer vírgula, qualquer acentuação, nós temos que prestar atenção. Porque nada nas Escrituras Sagradas está sobrando ou está faltando. Porque até em Apocalipse está escrito, se alguém tirar um tio, uma acentuação, ou colocar algo assim tão pequeno, então sofrerá os danos, diz a palavra. Nós temos que conservar como ela está, acreditar no que está escrito. Ok? Então eu contei essa história, essa tradicional judaica, para você perceber que Deus revelou. Deus está revelando aos pequeninos, para você mesmo. Deus está revelando que ele vai voltar. Além das escrituras que nós abrimos até aqui. Ok? Então esses são os pontos. Agora as escrituras dizem uma coisa assim muito importante. É aqui que nós vamos nos apegar. Agora, ele diz assim, no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 8. Abra as escrituras. Diz assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Essa escritura
ela é base para o nosso estudo. Deus está dizendo que na visão espiritual o tempo é diferente. Ele está dizendo que 1000 anos para Deus é igual a um dia. Isso não quer dizer que seja literal. Eu não posso dizer isso, que seja literal. Mas o que está escrito é isso. Que o tempo para Deus é diferente do tempo para nós, homens terrenos, humanos. E nessa escritura que nós vamos nos apegar para buscar sobre a volta de Jesus. Isso também está escrito no livro de Salmos. Se você quiser observar também, eu não vou abrir agora e não vou ler. Mas está no Salmos 90, no versículo 4. Também dizendo a mesma coisa. A primeira que nós lemos está no Novo Testamento. E a segunda, Salmos, é um livro do Velho Testamento. Então observa que os dois livros, eles são complementares. Um complementando o outro. Ok? Então a partir daqui, então nós vamos passar para o segundo ponto. Então observamos agora, fazer uma retrospectiva rápida. Nós já entendemos agora no primeiro ponto e uma certeza, que Jesus, o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vai voltar. Uma certeza absoluta, por causa das Escrituras. Agora vamos observar o que no segundo ponto. Quando é que ele vai voltar? Abra as Escrituras. Observa agora as revelações que Deus nos dá. Algumas, poucas. Eu separei aqui para não ir muito longe. No livro de Esther, Velho Testamento, no capítulo 5, vamos ler só o versículo 1. Porque se você continuar lendo, vai falar também sobre essa volta. Então observa agora. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava assentado sobre seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. Essa escritura, ela está dizendo que, assim, ao terceiro dia. Então observe essa palavra. Ao terceiro dia. Ao terceiro dia teve um acontecimento muito importante. A rainha Esther, ela entra no palácio para falar com o rei, para ter contato com o rei. A Bíblia Sagrada diz assim, que 1000 anos para Deus é igual a um dia. Foi isso? Nós estamos vivendo hoje em que dia? Um dia, 1000 anos. É o que está escrito no livro de 2 Pedro. 2 dias, 2000 anos. Nós estamos vivendo no ano 2011. Ok? Então nós estamos vivendo no terceiro dia. Vou repetir rapidamente, se você não entendeu. A Bíblia Sagrada diz que para Deus, 1000 anos é igual a um dia. E nós estamos vivendo no limiar, no começo do terceiro dia. Porque 1000 anos, um dia. 2000 anos, 2 dias. Nós estamos começando o terceiro milênio, né? São o terceiro dia. Nós já vivemos 11 anos do terceiro dia. Nós estamos no ano 2011. É isso que eu quero. Se você não entender agora, então não adianta você prosseguir. Você tem que voltar e ouvir novamente o que eu disse. Ok? Então a rainha Esther, ela entrou na presença do rei no terceiro dia. Por que as escrituras disseram o terceiro dia? E não primeiro dia, segundo dia, quarto dia, quinto dia? Porque as escrituras estavam ensinando de que Esther, que significa, que prefigura a igreja de Cristo, a igreja mulher quer dizer a igreja de Cristo. Eu estava dizendo assim, que a igreja de Cristo vai ter um contato com o rei dos reis ao terceiro dia. Ao terceiro dia. Essa passagem bíblica, irmãos, diz assim, que ela se vestiu
apropriadamente para falar com o rei. A Bíblia Sagrada diz que se nós apresentarmos ao Senhor sem as vestes nupciais, reais, Ele não nos receberá. Nós estaremos sendo julgados, condenados com o mundo. Nós temos que nos apresentar vestidos. Vou contar rapidamente, muito rapidamente, sobre uma parábola de Jesus, Novo Testamento, dizendo que um homem fez uma festa de casamento e convidou seus amigos para essa festa, seus amigos íntimos, selecionados. E aqueles amigos não aceitaram o convite, dando desculpas, várias desculpas. E aquele homem, então, indignado, com a festa toda pronta, tudo preparado, disse aos seus servos: então, você sai por aí, pelos caminhos, pelos valados, pelos becos, e convide todos que vocês acharem, aleijados, mancos, cegos, etc. Por quê? Porque a festa está preparada. E aqueles convidados, esse segundo, os cegos, aleijados, os mancos e etc., eles não tinham roupas reais para participar da festa. E esse rei que preparou a festa, recebendo estes, então ofereceu as suas vestes. O rei tinha muitas vestes e ele então começou a emprestar essas vestes para aqueles convidados, para que eles se apresentassem dignamente naquela festa de casamento do seu filho. A palavra fala que aquele rei entrou na sala para observar se estavam todos bem vestidos, com roupas reais ou nupciais, e observou um homem que não tinha as vestes. Chamou seus servos e pediu que amarrasse ele pelas mãos, pelos pés, e lançassem nas trevas exteriores. E antes disso, então o rei pergunta: como você entrou aqui sem estar vestido adequadamente? A rainha Esther, ela se apresentou ao rei, diz a palavra aqui, com as suas vestes reais. Então o que Deus está falando nessa passagem? Está dizendo que nós, a igreja de Cristo, ela vai se apresentar ao rei vestida. Mas essas vestes são vestes espirituais. As profecias de Apocalipse diz que nós temos que nos apresentar com as vestes apropriadas. Vestes de linho, vestes compridas, para nos encontrar com o nosso Pai, o Rei. Então essa palavra está dizendo que nós temos que nos preparar. Nós temos que lavar nossas roupas espirituais com a palavra do Senhor. O que você está ouvindo agora e aprendendo, você não está fazendo nada mais, nada menos que lavando suas roupas. Porque o que limpa as nossas roupas espirituais é o sangue de Jesus. E para entrar na presença do Rei, só pode ser com as roupas limpas. Com pecado, você não vai entrar na presença do Rei. O que aconteceu com a rainha Esther é um ensinamento de que ao terceiro dia é que vai acontecer esse encontro, ou esse casamento de Cristo com a igreja. E as palavras do Senhor, as Escrituras Sagradas, diz que haverá um casamento, uma união, um casamento espiritual, uma união de Cristo com a igreja. Cristo com a igreja. E o casamento quem vai fazer é o próprio Deus. Ok? Então, está entendendo que o que eu quero ensinar é que isto vai acontecer ao terceiro dia. É a época que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o terceiro dia. Porque para Deus, 1000 anos é igual a um dia. Então, para Deus, as Escrituras estão dizendo que nós estamos vivendo no terceiro dia e é quando Ele vai voltar. Haverá o nosso encontro no terceiro dia. Basta depois saber em que horário e que momento. Ok? Estão entendendo? Agora nós vamos abrir outras Escrituras para dar uma prova
de que realmente será o terceiro dia, ok? Então agora, gostaria que você abrisse a palavra, são poucos versículos, nós vamos citar. No livro de Oséias, no capítulo 6, versículo 2. Faz favor, abra a Bíblia. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Tá mais uma prova? 2 dias, fala em 2 dias, mas no terceiro dia ele vai nos ressuscitar. Quantas pessoas já estão sepultadas que morreram em Cristo? Está falando assim, que ao terceiro dia que ele vai ressuscitar e vai nos dar vida. Porque o que nós estamos vivendo hoje não é vida. Para Deus, a vida, que ele está dizendo na palavra, é a vida eterna. Ele diz que isso vai acontecer no terceiro dia. Ele vai ressuscitar no terceiro dia. No livro de São João, capítulo 6, versículo 54, não precisa abrir, mas está dizendo assim: aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Você deve estar assim preparado. Aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue. Isso quer dizer o seguinte: aquele que participa da ceia do Senhor, aquele que tem comunhão com Deus. Só assim poderá haver vida. Senão, não haverá ressurreição. A não ser no final do milênio que vem para julgamento ou condenação. As Escrituras são bem claras nesse sentido. Então, até aqui, conseguiram entender? Muito bem, então vou falar sobre mais um versículo, que é para você entender assim. No livro de Êxodo, no capítulo 19, versículo 10 e 11, também tem mais uma prova. Ok? Então leiamos. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os, hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Mais uma prova de que isso acontecerá. É mais uma prova de que ele, ao terceiro dia, descerá dos céus. Descerá do monte, representando o céu. Ele vai descer. Então ele diz: santifica-os, santifica todo o povo. Santifica suas vestes e aguarde para o terceiro dia. Nós estamos vivendo o terceiro dia, você já sabe. E no terceiro dia, então acontecerá isso. Ele vai descer à vista de todo o povo. Todos os verão. Ok? Vamos citar agora a última passagem bíblica que eu separei, a outras que eu estou cortando agora, para não adiar mais, para não acumular mais informações na sua cabeça, na sua mente. Então nós vamos citar agora Lucas, capítulo 13, versículo 31 e 32, para terminar esse segundo ponto. Ok? Abra as Escrituras. Naquele mesmo dia chegaram uns fariseus, dizendo-lhe a Jesus, né? Sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhes respondeu: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado, quer dizer, terminarei. Nós vamos ficar por aqui mesmo nesse segundo ponto, porque agora aqui nós podemos concluir essa segunda etapa. Foi dito para Jesus que Herodes o queria matar. Então Jesus responde a Herodes, aquelas pessoas, aqueles servos de Herodes, aquilo que ele está respondendo para nós hoje também. Ele disse: ide e dizei àquela raposa. A raposa, Jesus estava se referindo ao diabo, aquele que estava na mente de Herodes. Ele não estava chamando Herodes de um demônio, um diabo, mas aquele que estava influenciando esse rei, Herodes. Disse assim: vai lá e diz para ele que hoje e amanhã eu estou trabalhando. E no terceiro dia será concluído. Terminarei. Está consumado, está concluído.
Aqui nós terminamos esse ponto. Mas fica claro agora que o Messias, Jesus, o Rei dos Reis, irá voltar no terceiro dia. Ficou claro? Ao terceiro dia. Então agora nós já temos uma referência assim, bastante grande, que no terceiro dia ele irá voltar. Nós estamos vivendo no começo do terceiro dia, como foi tudo explanado. Nós estamos vivendo no começo do terceiro dia, que começou no ano de 2000. Porque o terceiro dia vai do ano de 2000 até o ano de 2999. Na visão de Deus, é um dia, um só dia. Aqui eu termino essa segunda etapa. Mas agora vamos entrar para a terceira etapa, que é descobrir em Deus qual foi ou quando será o dia ou o ano em que ele vai voltar, para que então tudo termina. E essa palavra então, o fim do mundo, dito pela humanidade, pela sociedade, então será satisfeito. Mas ainda vamos concluir. Gostaria então que você abrisse a Escritura para alcançarmos uma melhor situação. Saber que ele volta ao terceiro dia está muito claro. Ainda tem outras Escrituras, das que eu separei, eu já estou eliminando uma porção delas, mas existem outras ainda. Mas agora eu quero chegar a uma conclusão seguinte. Se nós sabemos que o Rei dos Reis virá para buscar seu povo escolhido no terceiro dia, então as Escrituras também nos informam, nos dão as condições de buscar qual o momento, ou qual o ano, aproximadamente. Abra as Escrituras, porque nós fomos num ponto que Deus revelou. Está escrito assim. Em Marcos capítulo 16, do versículo 2 até o versículo 4. Diz assim: E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Versículo 3. E dizia umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Versículo 4. E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. O que nós estamos buscando aqui é o momento em que Jesus ressuscitou. Por quê? Porque na sua ressurreição, ele nos trouxe vida. A vida que ele esteve falando até agora para nós é a ressurreição dele. Então agora nós vamos observar o que os evangelistas disseram sobre o momento da ressurreição dele. Porque se tivesse claro na Bíblia o momento exato da ressurreição de Jesus, ao terceiro dia, um domingo, então nós poderíamos saber exatamente, ou muito, muito próximo, qual seria o ano da vinda dele. Porque a palavra que nós lemos anteriormente diz assim, que ninguém sabe o dia e nem a hora. Mas não foi dito que nós não saberíamos o ano. Isso é muito polêmico, muito polêmico. Há um segmento, um pensamento, uma escola de pensamento que pensa assim, que nós podemos descobrir o ano da vinda do Messias. Para mim, pessoalmente, eu penso que não. Mas nós vamos, então, agora concluir para buscar um melhor entendimento sobre essa questão. Vou repetir, se nós soubéssemos qual o momento, o minuto em que Jesus ressuscitou, nós poderíamos aproximar um cálculo. Os evangelistas, este que nós lemos, disse que de manhã, ele ressuscitou de manhã. Sabemos que foi num domingo, terceiro dia, domingo. Aqui o evangelista está dizendo que foi no começo do dia. Outros evangelistas disseram assim, ao raiar do dia.
Outros disseram de madrugada, muito cedo. Outro disse ao despertar do dia, de manhã muito cedo. Mas nenhum deles citou o momento. Por quê? Porque quando as pessoas chegaram ao sepulcro, ele já não estava mais. Mas se essas pessoas chegaram muito cedo, lá no sepulcro, isso quer dizer que Jesus ressuscitou poucos minutos depois das 6 horas. Porque eles chegaram logo depois da ressurreição. Muito cedo, de madrugada, se refere a um momento muito próximo das 6 horas da manhã. Se a palavra de Deus diz que 1000 anos para Deus é igual a um dia, então nós temos que nos apegar agora nesse dia, domingo de ressurreição. Então a volta de Cristo, a volta do Messias, para concluir essa etapa, será muito breve, porque nós estamos vivendo o ano 11 desse terceiro dia. Nós estamos vivendo os primeiros minutos do terceiro dia. Os primeiros momentos é agora. Isso quer dizer que Jesus está voltando. Está muito próximo. Está às portas. A palavra diz, só para você agora providenciar alguma coisa que você ainda precisa, ele diz assim que nós temos que vigiar. Porque se nós não sabemos a que momento ele vem, e não se dirá quando, que momento, então nós temos que ficar preparados. Como? Com as nossas vestes espirituais limpas. Com o nosso coração preparado. Com nossa mente limpa. E tudo isso nós encontramos nas Escrituras. Como fazer todas essas coisas? Que não é o assunto do momento. Mas eu quero levar você a mais próximo ainda do momento da volta de Cristo. Porque nós temos agora que imaginar. Eu posso, para te ajudar, nós podemos, não pelas Escrituras, mas por uma curiosidade, fazer um cálculo. Se você aprendeu matemática, você pode me acompanhar agora. Senão você pode aprender ainda. Porque na matemática nós aprendemos regras de 3 simples. E nós podemos fazer um cálculo aqui. Mas eu vou repetir novamente, só por curiosidade. Porque quando Deus diz que 1000 anos é igual a um dia, ele não quer dizer que isso seja literal. Mas ele está mostrando que há uma proximidade nessas informações. Então nós poderemos calcular. Por exemplo, acompanhe o cálculo curioso. Se 1000 anos é igual a 24 horas, um dia, então nós vamos transformar esse dia em minutos e vamos agora fazer um cálculo de quantos minutos se refere aos 11 anos que nós já vivemos, ou estamos vivendo agora. Ok? Então o cálculo é assim, ó. Se 1000 anos é igual a 1440 minutos, porque eu já transformei, 24 vezes 60, é igual a 1440. 11 anos, quantos minutos seria? Então esse cálculo já está pronto. É regra de 3 simples. Fazendo o cálculo, nós vamos encontrar que 11 anos, nós alcançamos o seguinte horário: 6 horas e 16 minutos. Nesse cálculo grosseiro que eu estou falando, nessa curiosidade calculada aqui, se Jesus ressuscitou às 6 horas e 16 minutos, ele vai voltar esse ano. Mas isto ainda não é verdade. Não é verdade. Por 2 questões. Primeiro, que o calendário cristão, ele tem erro. Nós não estamos vivendo no ano 2011. Por erro de cálculo. Quando calcularam o calendário cristão, houve um erro que atinge até 7 anos. Entre 4 e 7 anos.
Então nós poderemos estar vivendo hoje no ano de 2004 e não 2011. Então nossos cálculos agora se desfaz. Mas eu quero chamar a atenção no seguinte ponto. Jesus está voltando. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, que Jesus vai voltar 7 anos depois do arrebatamento. E o arrebatamento da igreja não aconteceu ainda. Poderá acontecer agora, esse ano. Se isso acontecer, nesse ano, o arrebatamento, que nos próximos vídeos você vai conhecer também, se ainda não conhece. Então isso quer dizer que Cristo, Jesus, irá voltar 7 anos depois, quer dizer, no ano de 2018. Jesus está voltando, está às portas. Isso mostra também nas profecias, nos acontecimentos que houve relatado nas Escrituras. Então, dessa maneira é que eu me comprometi em estar aqui para dizer sobre esse assunto. Agora eu posso voltar à pergunta inicial. Conclusão. Quando será o fim do mundo? A resposta está assim colocada. Fim do mundo não existe. Deus não criou nada para ter fim. Fim do mundo, uma palavra, é uma frase errada. Não haverá o fim do mundo. Haverá o fim de uma era. Mas haverá continuidade depois. Por exemplo, o dilúvio foi um fim de uma era. O nascimento de Jesus deu início a uma era. Terminou uma era e começou uma outra era. Na Bíblia nós encontramos 7 eras. Nós estamos vivendo a 6ª. Haverá uma outra era, quando Jesus voltar, vai se inaugurar uma 7ª era, que será a última era, que é o milênio. Nós vamos viver 1000 anos sem a presença de demônios. Porque em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1, ali em diante, você vai ver que está dizendo que no momento da vinda de Jesus será amarrados no abismo Satanás e seus demônios. E será colocado um selo sobre esse abismo, significando o seguinte, ele não sairá de lá, a não ser que Deus o autorize. E será autorizado no final do milênio. Essa é a conclusão que nós chegamos depois desse estudo. Então não se preocupe com o fim do mundo. Se preocupe com a vinda de Cristo, que está próxima a qualquer momento, e que encontre você com as vestes reais ou nupciais adequada para o encontro com aquele que será o nosso marido, segundo a palavra de Deus. Espiritualmente, haverá uma união de Cristo e a igreja. E o casamento quem vai fazer é o próprio Deus. Tive uma visão, uma revelação, em visão espiritual sobre esse casamento. Mas não é assunto por momento. O que eu quero agora chamar a atenção exatamente assim, isto que eu estou dizendo agora. Não se preocupe com o fim do mundo. A nossa preocupação é estar vivendo em Cristo, reconhecendo o sacrifício dele, morte e ressurreição. Isso se faz quando você se arrepende e tem a mudança da mente. Você deve mudar a sua mente. Se você ainda não mudou até agora, tem que mudar. Sua mente não pode ficar calcada nas coisas das trevas, do mundo, desse mundo. Mas você deve viver uma vida de santidade. Somente isso. E não é difícil quando você busca Deus para dirigir a sua vida. A promessa de Deus é quando você faz isso, Ele promete salvar também a sua família. Se você se perder, a sua família também se perde. Porque Ele diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua família. Para encerrar, eu vou citar agora um versículo bíblico, que está em João 14, 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Você ouviu uma mensagem de vida, gravada no estúdio Torre Forte,
produzida pela Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Carmem, em São José dos Pinhais, Paraná. Guarde esta palavra em seu coração. Outras mensagens edificantes pelo site www.ieqjardimcarmem.com.br.